noite. Boa noite, quem tá chegando aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carla. Boa noite, gente. Bem-vindos aí novamente. Esperar o pessoal ir chegando, né? Oi, Cássia. Boa noite. Vamos fazer mais uma receitinha para aproveitar as claras aí que sobram, né? Oi, Fábio. Boa noite. Bem-vindo mais uma vez. Fazer uma receitinha hoje também super simples e gostosa aí pra vocês aproveitarem as sobras de clara, né? Oi, Adri, boa noite. Só esperar um pouquinho, né, o pessoal chegar, mais um minutinho e a gente já começa a pôr a mão na massa. Receita hoje, ó, facílima, tranquila de fazer. Mas eu quero dar uma dica boa aí pra vocês. Receita boa é aquela que vem com dica, né, gente? Tudo bem aí com vocês? Gente, quem puder ir compartilhando para ir chamando o povo, vai ajudar, né? O povo se chegar aí. Deixa eu pegar aqui minhas manteigas. Bora, gente, que eu tenho uma dica boa para dar hoje. Além da receitinha, super simples. Hoje a gente vai fazer um biscoito de vó. É um biscoito que a minha avó fazia muito em casa. E chama carequinha. Eu vou explicar por que tem esse nome engraçado. Olha só, a gente vai fazer biscoito carequinha, tá? Oi, Dea. Oi, Harumi. Bem-vindos, gente. Vamos começar? Hoje, rapidinho, eu vou liberar vocês, né? Eu acho que tranquilo. Vamos fazer hoje o biscoito carequinha da minha avó. Oi, Carla. Bom, vamos começar? Vamos, né? Obrigadão, tá, gente? Mais uma vez você tá aí, né? Plena sexta-feira de noite me aguentando. Obrigada mesmo, tá? Oi, Luciana. Bom, biscoito carequinha, né? Super simples, rápido de fazer. Vai entrar lá no post a receitinha que eu coloquei para vocês terem uma noção. Mas olha a dica que eu vou dar para vocês fazerem quando vocês quiserem fazer esse biscoitinho. Bom, a ideia continua sendo para aproveitar as claras, né, que sobram aí, tá certo? Então, você vai pegar a quantidade de clara que você quer. Às vezes você tem um pouquinho de clara. Hoje mesmo eu vou fazer aqui rapidinho para vocês verem, né, com 20 gramas, 25 gramas de clara, entendeu? Imagina, Adri, vocês que são os amores de me aguentar aqui, né? Não eu. Tá? Então, assim, você vai pegar... Oi, Kelly. Você vai pegar a quantidade de clara que você quer, que você tem, às vezes, aí, e pesar, né? Pesou, você vai pegar, olha os ingredientes. Manteiga, a mesma quantidade da clara. Açúcar, a mesma quantidade de clara, né? E aí, eu coloco... 20 gramas a mais da quantidade de clara de farinha de trigo. Então, olha só,
A gente vai fazer... Oi, Vani, oi, Emília. Eu vou fazer hoje com 25 gramas de clara, tá certo? Então, eu vou pegar 25 gramas de clara, 25 gramas de manteiga, manteiga sem sal, né? 25 gramas de açúcar. O açúcar que eu uso é o açúcar refinado mesmo, tá? E aí, aqui no Japão, toda receita, por exemplo, no Brasil, que usa açúcar refinado... eu substituo o açúcar aqui pelo açúcar normal daqui do Japão. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui os ingredientes, tá? Então, você vai pegar a mesma quantidade de clara, de açúcar, de farinha de trigo, de açúcar, de manteiga, né? Manteiga sem sal, manteiga para culinária. E aí eu vou aumentar 20 gramas para colocar de farinha de trigo. Então, são 25 gramas de clara, eu vou colocar 45 gramas de farinha de trigo, tá certo? E é só isso, gente. E aí, uma essência a gosto. Então, tá, essência de baunilha. Às vezes eu faço de laranja, aí eu uso o Contrô, por exemplo, que é um licor de laranja. Ou você pode usar uma essência de laranja, raspinhas de laranja, de limão. Então, você pode saborizar. Vou fazer a massa básica aqui, né? E aí você pode saborizar com o que você quiser. Então, deixa eu mostrar os ingredientes que eu vou usar. E eu tenho uma dica boa aí pra vocês, tá? Sempre me perguntam, posso substituir manteiga por margarina? Vou explicar hoje aqui que pode desde que, tá? Vou explicar. Deixa eu virar aqui, espelhar a tela. Pera aí. Opa, espelhou. Ó, então, clara de ovo, né? Congelada que você tem aí, sobra de clara aí, né? Açúcar, então o açúcar refinado do Brasil, eu substituo sempre pelo açúcar comum daqui, de Ohacto, né? Tá? Então, o açúcar comum daqui do Japão. Eu falo que é aquele açúcar molhadinho, tá certo? Açúcar comum, tá? Quem tiver no Brasil, açúcar refinado. Eu gosto mais do açúcar refinado porque o granulado dele é mais fino, ok? Então, aqui no Japão eu uso essa aqui, né? Farinha de trigo normal para bolo, tá? Então, é aquela farinha de trigo que até saiu um vídeo, né? Aí na página, lá nas postagens, eu explicando a farinha de trigo, por exemplo, farinha forte, farinha fraca. Então, a que a gente vai usar hoje é a farinha fraca, que é a farinha para bolo, farinha comum, tá certo? Farinha de trigo, que pode ser qualquer marca também, aqui não vai influenciar muito. E a manteiga. A manteiga a gente vai usar, ó, a manteiga sem sal, tá vendo, ó? Sem sal, né? A moen batá aqui no Japão, tá certo? Né? Batá de manteiga. Tem gente que confunde com, olha só, com a margarina, né? Então, essa é a margarina, tá vendo? Ó, cake, margarina, né? Então, é uma margarina sem sal também, né? Então, ela é para culinária, tá? Não tem sal. Então, nessa receita, então, eu sempre uso, gente, manteiga, tá? Eu sempre uso manteiga, porque a gente ganha, às vezes, na textura, dependendo da receita, e no sabor, né? Então, eu prefiro usar manteiga. Mas eu sei que vai ter alguém perguntando se pode substituir pela margarina. Nesse caso aqui, do biscoitinho, olha o biscoitinho para quem não viu, a gente vai fazer o carequinha, tá? É um biscoito da minha avó, né? Pra gente aproveitar as claras que sobram aí, que todo mundo me pediu aí, né? Pra ensinar algumas receitas de aproveitamento de clara. Então, eu sempre uso manteiga, porque eu acho que realmente a qualidade do produto fica muito melhor. Mas, nesse caso, você vai poder substituir por margarina, ok? Desde que a margarina tenha, no mínimo, 80% de lipídios, né? De gordura. No caso aqui, né, no Japão, como que você vai olhar? Olha só. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó, esse kanji aqui é de lipídios, tá vendo, ó? Tem aqui, ó, tampaco, que é a proteína, né, do glúten. E tem aqui, ó, esse kanji que é de lipídio,
Olha quanto, 83,4 gramas por cada 100 gramas de margarina. Então, essa margarina, ela é uma margarina, apesar de ser margarina, de boa qualidade. Ela tem mais do que 80% de lipídios. Então, eu peço, se você for, para você manter, né, não cair tanta qualidade, né, substitui, mas procura uma margarina que tenha, no mínimo, 80% de lipídio, tá bom? Ó, o candi certinho aqui, ó, de lipídios, ok? Então, essa tem 83,4, tá? E aí, a gente tem aqui a margarina, né? E a manteiga, tá? Acho que eu não preciso lembrar mais que manteiga é feita de gordura animal, margarina de gordura vegetal. Então, textura e sabor é diferente, tá certo? Então, nesse caso aqui, desse biscoitinho, se você... Porque ele não é aquele biscoitinho que... olha só porque que pode substituir, porque ele não é aquele biscoitinho que derrete na boca. Esse não é um amanteigado, tá, gente? Ele é um biscoitinho que ele fica mais crocante, né? Eu falo assim que é o biscoitinho pra você comer como pipoca, entendeu? Bota lá e você vai comendo como pipoca, porque você não quer parar, né, de comer, tá? Então, pode substituir. Olha, essa outra margarina aqui, tá vendo que ela também tá escrito, ó, Cook Margarine, que é para culinária também, só que essa tem um pouco de sal, né? Olha quanto ela tem de lipídio, ó, 82,7 gramas, né? Para cada 100 gramas. Normalmente aqui no Japão, eles medem, né? Eles colocam aqui os ingredientes para cada 100 gramas. Então, para cada 100 gramas dessa margarina, vai ter 82,7 gramas de lipídio, de gordura. Então, tudo bem, pode trocar. Agora, pensa aqui... Oi, Tetê. Oi, Van. Pensa que com manteiga, tudo fica mais gostoso, tá? Mas aí é opcional, ok? Então, você vê. Então, façam a substituição, mas com qualidade também, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Oi, Mila. Então, super simples a receita, né? Tranquila. Ah, vou pré-aquecer meu forno. Forno 170, tá? 170 graus. E aí, eu vou deixar ele... Lá na receitinha eu coloquei de 12 a 15 minutos, porque vai depender muito do que você quer. Por exemplo, a minha filha, ela adora esse biscoito. Boa noite, Mila. Ela gosta desse biscoitinho, mas ela prefere ele mais molinho. Porque, olha só, gente, ele é assim, né? Deixa eu mostrar uma coisa antes da gente fazer, porque ele é tão rapidinho. E você sabe por que ele chama de carequinha? Ele chama de carequinha, né? Porque ele é coradinho nas beiradinhas, nas bordas, e ele é branquinho no centro, né? Como se fosse a careca. É cada ideia, mas é isso, né? Tem lógica, tá? Vamos combinar? Tem uma lógicazinha, né? Então ele sempre fica assim, mais branquinho, no centro, né? E nas beiradas, na borda, ele fica mais, né, mais torradinho, tá? Aí a minha filha, por exemplo, ela gosta que o miolinho aqui no centro, ele fique mais molinho. Então, quando eu faço pra ela, eu deixo 12 minutos. Quando eu faço pra mim, né, ou quando eu fazia aqui no café para vender, por exemplo, eu vendia os saquinhos de biscoitinhos, esse era um deles, porque ele fica ótimo para tomar com café, né? Eu deixo ele 15 minutos, tá? Só que aí você controla. Então, por exemplo, às vezes eu tô fazendo várias fornadas, na segunda fornada ele já é um minuto a menos, por exemplo, né? 1 minuto faz diferença. Então, você controla. Como é que você vai saber? Eu até tinha deixado aqui separado. Ah, ó. Vamos lá. Tá vendo esses dois?
Esse aqui tá mais moreninho na beiradinha, tá vendo? Mesmo ele ficando moreninho na beiradinha, ele fica branquinho no centro, por isso do carequinha. Esse daqui, você vê que ele tá mais branquinho, mas como que você vai saber, gente? Ó, atrás. Então, por exemplo, esse aqui, né? Apesar dele tá branquinho aqui, se você olhar atrás, ele já tá começando a corar, ele já tá assado, né? Então, pão, biscoito, você sempre olha a parte de baixo. Se a parte de baixo estiver começando a corar, é porque tá assado, ou já tiver corado, é porque tá assado. Então, esse aqui eu deixei 12 minutos para mostrar aqui para vocês a diferença. Esse daqui eu deixei 15 minutos, tá? Então, ele é mais coradinho. Agora, por exemplo, você vai fazer, colocou lá 12 minutos, tirou, né? Ou menos, sei lá, o tempo que você achou que deu, tirou ele, botou para esfriar, né? E aí, quando você for experimentar, ele tá mole. Você achou que tá muito mole. Pré-aquece o forno de novo e bota lá mais 1, 2, 3 minutinhos, o quanto você quiser, entendeu? Então, você pode fazer isso, né? No caso desse biscoitinho, tá? Então, vamos à receita. E, gente, olha, para quem quer vender, faz vidrinhos, faz saquinhos, né? E vende, né? Vende como se fosse pipoca mesmo, a pessoa encomenda assim, né? Tá? Bom, vou baixar a câmera, tá? Pra gente fazer, eu não vou usar nem batedeira hoje, como eu vou fazer muito... Oi, Anne, tudo bom? Boa noite. Como eu vou fazer muito pouquinho aqui, só pra mostrar pra vocês... e eu faço muito isso, sabia, em casa, né? Às vezes, o cafezinho, vamos fazer um biscoitinho, não tem nada para acompanhar, um cafezinho e tudo. Pá, eu sempre tenho clara congelada. Outra dica, deixa eu dar outra dica para vocês antes da gente começar. Tá, lembrou de fazer o biscoitinho, como às vezes acontece comigo. Eu vou tomar um cafezinho, nossa, mas eu queria, né? Não tem nada para acompanhar. Tenho clara congelada, né? O que que eu faço para ela descongelar rápido? Ou vai lá no micro-ondas, que eu já fiz uma live aqui explicando como descongelar sem cozinhar, né? Ou você vai, esquenta um pouco de água, mas, gente, é esquentar pouco, ela morna, tá? Um pouquinho de água morna e bota a vasilhinha, que tá clara, né? Que você vai usar. Ela descongela rapidão. Não pode ser quente a água, senão você vai cozinhar as claras. E aí ela esquenta, ela chega na temperatura, derrete rapidinho, tá? E aí você pode usar, né? Então é muito simples e eu faço com pouquinho às vezes. Às vezes eu não quero que sobre muito e tudo, porque sobrou a gente come, né? Então, para não correr esse risco, eu às vezes faço pouquinho mesmo, né? Então eu não vou usar nem... Oi, Marisa. Boa noite, tudo bom? Eu não vou usar nem batedeira, vou bater com fouetzinho mesmo aqui. Agora, vai fazer quantidade maior? Usa uma batedeira de mão mesmo. Ou você vai fazer uma quantidade grande, usa a batedeira aí. Mas aí eu gosto de usar a raquete, né? Na batedeira grande, em vez de usar o globo, tá? Vou baixar. Marilza, a gente vai fazer o carequinha hoje. Você tá falando aí que chegou atrasada, esse biscoitinho, que é mais, né? Mais uma receitinha da série de aproveitamento de clara aí, tá certo? Super simples, a receita já vai estar aí, acho que já entrou lá, aí na página, né? No post, tá? Então é muito tranquila de fazer. Vou baixar, tá? Pra gente fazer. Bom, aqui eu já tenho, né? A manteiga, então eu pesei 25 gramas de clara, lembra? Tá? Então aqui tem 25 gramas de clara, então eu vou usar 25 gramas de manteiga sem sal, 25 gramas de açúcar, né? Açúcar comum. E aí mais eu aumento 20 gramas para colocar de farinha, então 45 de farinha tem aqui. E aí vou usar uma essênciazinha de baunilha aqui nesse caso, só para dar um saborzinho, né? Mas como eu falei, você pode saborizar essa massa com o que você quiser, raspa de laranja, raspa de limão, né? A essência no sabor que você quiser. Às vezes eu uso bebida alcoólica em vez da essência, tipo
um blend, né, que é o conhaque, um licor de laranja, né, a quiche, que é um licor de cereja. Então eu vou, né, você pode mudar aí os sabores, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Manteiga tá aqui, eu vou colocar o açúcar e vou dar uma batida, né, até virar um creminho, tá? Toma cuidado, porque esse açúcar aqui do Japão, como ele é úmido, né? O açúcar comum aqui do Japão, ele fica umas pedrinhas, às vezes, meia durinha. Então, toma cuidado para desmanchar essas pedrinhas, tá? Então, eu vou bater até eu perceber que eu desmanchei todo o açúcar e tá um creminho. Pronto, ó, tá um creminho já bem lisinho, ok? Aí o que eu vou fazer? A clara ou ovo, quando você for fazer, ó, mais uma diquinha aí. Quando eu vou fazer, você vai fazer um bolo, né, que é, né, a técnica cremosa, que você bate primeiro o açúcar com a manteiga e depois vai acrescentando o ovo. Aqui nesse caso também, né, a gente vai acrescentando só que a clara do ovo apenas, né? Se por primeiro que o ideal é você ir colocando aos poucos, seja ovo, seja clara. Coloca um pouquinho, mistura, coloca mais um pouquinho, mistura, porque aí ele não vai talhar, né? Mas eu vejo tanta gente desesperada quando talha, né? Ai, né, tô fazendo um bolo e talhou, né, a minha massa toda e joga fora. Não, gente. Primeiro que depois isso vai consertar, né? Mas se te incomodar tanto, tá talhado ali, pega um pouco da farinha que você vai usar e joga um pouco aqui e mistura. E ele volta a ficar cremoso. Então, não se desespera, tá? Então, eu vou colocar, ó, um pouquinho da clara. Vou mexer até incorporar completamente. E vou colocar o restante. Então, como é pouquinho aqui, eu dividi em 2 vezes. Gente, olha como é fácil, né? Bom, eu sou suspeita, ó. Baunilha a gosto, coloca aí o tanto que você quiser. E agora eu vou jogar a farinha de trigo toda, de uma vez. Ela é uma massa mole, tá? Olha como fica uma massa super lisa, tá? O que eu vou fazer com essa massa? Ó, botar no saquinho de confeitar. E a gente vai pingar umas bolinhas. Aqui eu vou usar, tá vendo, ó, um biquinho perlê, né? Todo bico redondo a gente chama de perlê. Um biquinho perlê, né? Esse não é tão grande, porque eu quero bolinhas pequenininhas. Eu gosto de fazer esses biscoitinhos assim, ó, tá? Disquinhos pequenos, ok? Mas aí fica a gosto. Então, a gente vai pingar na assadeira e não adianta usar outro tipo de bico aqui, né, pra fazer tipo um bico pitanga e tudo, porque ele vai perder todo o formato, tá? Ele é uma massa mole, quando chegar no forno, ela vai esparramar e vai virar esses disquinhos assim, retinhos, ok? Então, não importa, se você usar um bico pitanga aqui, ele vai ficar desse jeito, redondinho, lisinho, tá? Ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, que fica mais fácil, e a gente vai colocar a massa dentro. Então, vamos lá. Gente, isso aqui, quem vai fazer, por exemplo, produzir aí para venda, nossa, é tão rápido. Você tem uma produção, assim, muito boa, né? E aí, eu acho que não tem uma pessoa que não goste de biscoitinho, né? Eu sou suspeita porque eu amo. Se me der, aff, Maria.
né? Eu ver biscoito na minha frente é uma perdição, porque eu adoro biscoitinho, adoro. Então vamos lá, limpar aqui nossa bancada. E o que que eu vou fazer? Eu já tenho uma assadeira aqui, ó, forrada, né, com papel manteiga. Você pode untar, se não tiver o papel manteiga, né? E aqui eu gosto sempre de usar uma espátula, né? Porque aí eu consigo levar mais fácil a minha massa, ó. E sem ficar com bolha, né? Então vamos lá. Tá, ó, prontinho. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou pingar, né? Então eu vou fazer bolinhas, tá? Gente, eu não tô vendo mensagem agora, depois eu vejo, ok? Eu vou fazer bolinhas. Não se preocupe dela ficar biquinho, porque ela depois, olha só, ela vai esparramar e vai ficar assim, tá? Então não tem problema. Então não se preocupa. Como é que eu vou fazer bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho, né? Bom, eu tenho uma tática que eu uso, né, quando eu tenho que pingar massa assim, que eu conto com a minha pressão aqui na mão, né, no meu ritmo. Nesse caso, para fazer as bolinhas do tamanho que eu quero com esse bico, eu conto até 4. Então eu conto apertando, né, fazendo pressão aqui. Eu conto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Porque aí as minhas bolinhas vão sair mais ou menos tudo do mesmo tamanho. Então vamos lá. Deixa um espacinho porque ela esparrama, né? Então eu conto, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Não se preocupa com o biquinho. Então, eu contando até 4, as minhas bolinhas vão sair mais ou menos do mesmo tamanho. Só que assim, eu conto até 4, mas a minha pressão é a mesma, tá? Porque olha só, eu vou fazer um grande aqui de propósito. É o mesmo bico, tá? Mas dependendo da pressão, ó, eu contei 4, ele já ficou maior, né? Então, ó, se eu aperto mais, ele sai maior, tá? Então, com a mesma pressão, isso eu controlo. Eu vou fazendo tudo no mesmo tamanho, mais ou menos. É artesanal, né, gente? Isso aqui não é máquina, então... Meu forno já tá pré-aquecido. A 170 graus. Aqui ficou um buraquinho, ó. Aí eu boto aqui, senão ele vai ficar um buraquinho em cima. Vou fazer toda a massa, tá, gente? Opa, ficou um buraquinho. Cobre. Aqui eu tô deixando um espaço maior, mas você pode apertar um pouquinho mais. Pronto, ó, já vai ser meu cafezinho da tarde de amanhã. Já tá garantido. Ele pode fazer também assim, ó, se você quiser, ele compridinho, ó, e volta, ó. Você pode fazer compridinho também. O que eu aconselho é você... Vou fazer uns compridinhos aqui só para acabar a massa. O que eu aconselho é você, assim, na mesma fornada, tá, gente? Não faça isso que eu fiz aqui, né? Uns maiores, né? Esses dois que eu fiz maior de propósito para vocês verem, compridinho, não. Procura fazer tudo igual, né? Na mesma fornada. Vou levar pro forno, que tá a 170 graus já pré-aquecido, e vou deixar lá de 12 a 15 minutos, eu vou olhando, tá? E aí eu vou mostrando pra vocês, ok? Vou botar 15 minutos, tá? E aí a gente olha. Fácil, tranquilo, né? Muito fácil. Deixa eu ver aqui, mensagens.
Harumi parou, voltou, Harumi? Simples, fácil, né, Adri? Parou? A Harumi tá falando que parou. Não, né, gente? Obrigada, Tetê. Boa noite, Rose. Oi, Ana Paula. Boa noite, gente. Brigadão, tá? Bom, ok. Tem uma bolachinha que eu queria aprender. Esqueci o nome, depois te mando. Ah, manda sim, Marisa, né? Se eu souber fazer, eu ensino, com certeza, tá? Manda. Ok, gente. Então, tá? Daqui a 15 minutinhos ele vai sair. E é isso aqui, né? Nossos biscoitinhos, tá? Então ele na verdade, então como eu já falei, ele não é um biscoitinho, ele não é um biscoitinho amanteigado, tá? Ele é, ó, mais durinho, tá? Ó, ele não é amanteigado, tá? Ele é mais durinho, ok? Mas eu gosto, realmente eu como se fosse uma pipoquinha, que eu amo pipoca também, né? Principalmente aquelas doces, né? É uma perdição. Alguma dúvida aí? Tranquilo, tranquilo, né? Tranquilo. Eu não vi a Marlene aqui, cadê? Não tá? Ela queria tanto aprender, depois ela vê. Gente, se puderem, vai compartilhando para as pessoas que não puderam assistir aqui, verem, né? E assistir depois, né, Onegai? Acho que quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor, né? A gente dividir aí, tá? Gente, e aí, vocês baixaram já o e-book lá de bolos? Quem baixou? Ah, deixa eu falar, né? Eu falando do e-book de bolos, esse biscoitinho também, ele fica maravilhoso. Ele fica parecido... No supermercado aqui do Japão, tem um biscoitinho, minha filha ama também. Ele é um pacotinho assim, compridinho, assim, lilás, roxinho o pacotinho. Que é exatamente isso aqui, só que ele vem assim, ó. E aqui no meio, eles colocam chocolate. Então, você pode também rechear esse biscoitinho. Então, você pode botar um pouquinho de chocolate aqui e grudar os dois, né? Você pode botar uma ganachezinha, você pode botar um doce de leite. Só não exagera, né? Porque não é biscoito pra ter um monte de recheio, né? E você pode rechear ele também, tá? Então, eu gosto de comer assim, purinho, né? Mas você pode rechear, porque aí é mais um leque aí de opções que você abre aí, principalmente para venda, né? E é uma coisa que não vai encarecer tanto, porque se fizer assim pequenininho, você pode fazer grande também, mas se você fizer assim pequenininho, é tão pouquinho que vai, porque também não é para ficar uma camada assim grande de recheio, né? É um pouquinho só, né? Só para dar um toquezinho. E eu gosto de fazer... Peguei no forno aqui quente, meu Deus. Eu gosto de fazer ele pequenininho, porque é uma bocada, né? Japonês adora, né? Hitokuchi. Então, por exemplo, tem muitas coisas minhas que eu tive que diminuir o tamanho por causa de japonês, né? Eu sempre conto isso para os alunos. Meu pão de mel, né? Que eu ensino nos cursos presenciais, né? O pão de mel, o meu pão de mel, eu fazia ele no formato normal, que todo mundo faz, 6,5 aí, aquela forminha normal do Brasil, né? Mas você sabe que quando eu abri o café aqui, os japoneses vinham comer, né? E eles amam pão de mel. Gente, quem fizer pão de mel aí e não vende ainda para japonês, vende, porque eles adoram, claro, desde que esteja com açúcar equilibrado, né? E as especiarias. Então, assim, eles adoravam pão de mel. Só que aí, às vezes, eles viam assim, grande, e aí eles falavam assim, okina. E aí eles não compravam, eles falavam, nossa, grande, né? E eles não compravam. É diferente de brasileiro, por exemplo, a gente compra, não quer comer todo, come metade, embrulha lá num filme plástico e guarda para depois, né? O japonês não, ou ele come tudo ou ele não come.
né? Não tem essa coisa de comer metade e guardar, né? E aí ele começou a não comprar, e aí eles falavam, nossa, é grande, né, e tudo, e ficavam na dúvida, compra, não compra, compra, não compra, ah, é grande, não compra. Aí eu digo, quer saber de uma coisa? Vou diminuir o tamanho, né? E aí conversando, né, e aí eu tive um curso aqui na associação comercial, né? E uma vez, há um tempo, eles falavam exatamente isso, que às vezes é melhor, sabe, na crise lá, quando teve aquele terremoto lá de Fukushima, lá e tudo, né? Eles falavam exatamente isso, que é melhor você diminuir um pouquinho o tamanho, né? Do que aumentar o valor, né? Às vezes, né, que você consegue aumentar muito as vendas, só diminuindo, às vezes, um pouquinho o tamanho do seu produto. E eu lembrei disso, eu quer saber de uma coisa? Eu vou diminuir meu pão de mel, né? E aí eu tinha as forminhas menores, de 5.1, né, de diâmetro, uma abaixo dessas 6. Nossa, já tá cheirando. Uma abaixo dessas 6, que eu usava, essa de 6,5, né? E eu comecei a fazer ele menor, né? E aí pronto, resolveu o problema. Eles voltaram a comprar, né? Então é engraçado, só que aí, claro, eu diminui o preço, né? Para os japoneses não, eles iam diminuir e eles iam manter o preço. Ah, não dá, né? O meu contador fala que eu não nasci para ganhar dinheiro. Então, já que eu não nasci para ganhar dinheiro, vamos dividir, né, gente? Vamos, porque não dá, minha consciência não dá. Se eu diminuir o tamanho, tudo, como é que eu vou? Tá, aí eu diminuí. Então, no início, aí eu explicava, contava sempre a mesma história e tudo, né? Que eu diminuí, né, que era muito grande, e as pessoas contavam essa ladainha toda, né? Pronto, comecei a vender pão de mel assim, a roda. Tinha um cara do Takyubin, ele todo dia de manhã, ele passava aqui, ele via assim, quantos que tinha e ele já comprava, né? Todo dia ele passava e comprava. Eu comecei a vender mais, né? Tudo bem, baixei um pouco o valor e ganhei muito mais, né? Então, às vezes, é legal, né? Você diminuir um pouquinho o tamanho das coisas. Então, eu diminuí meu pão de mel, que foi outra coisa que eu diminuí. Algumas coisas, assim, eu diminuí de tamanho, né? Mas por causa dos japoneses. E hoje eu me convenci, né? Que realmente vale a pena, às vezes, você fazer um tamanho um pouco menor e você vender um pouco mais barato, que você vai vender muito mais, né? E aí, por exemplo, olha a lógica, né, de japonês, e realmente, se você for ver, uma pessoa que compra um pão de mel do grande, né, vai lá, 350 ienes aí, um grande, né, do tamanho normal. Tá, a pessoa vai comprar um, ela vai comer, ela vai ficar satisfeita. Agora, você diminuiu o tamanho, né? Uma pessoa, ela quer comer mais. E aí você vende esse que você diminuiu, por exemplo, a 200, né? Aí, 250 no máximo, né? Se você vende outra a 350, tá, 250, né? Se vende a 300, 200, por exemplo, o menor, quem quer comer mais vai comprar 2, entendeu? E aí você vai ganhar, em vez de 300, 350, você vai ganhar 400, né? Então a lógica deles é essa, que você consegue, e realmente, se você pensar, né? E eu vi na prática isso, porque eu comecei a vender muito mais pão de mel, né? Um tamanho menor, um pouquinho menor, gente, é um pouco menor. Diminuía aí 50 ienes aí e vendia muito, né? Então é isso às vezes, né? Então, agora tudo que eu faço, eu sempre procuro fazer. E aí japonês com essa coisa de hitokuchi, né? É uma bocada só, pronto, né? Tudo que eu posso fazer hitokuchi, né? Uma bocada só, eu faço, né? E eu acho que é legal, porque eu gosto também de trabalhar com coisas pequenininhas, né? Então eu acho mais fácil, né? Faltam 4 minutinhos. Vocês querem esperar? Tudo bem, tá? Vou estar aqui, tá? Quem tá? Deixa eu ver quem chegou. Não tem nada para perguntar, gente? Dúvida nenhuma. Aí, dá para pôr carga? Dá, né? Aqui, dá. Assim. Você pode colocar amêndoa picadinha,
E pode colocar em cima também, polvilhar um pouquinho de amêndoa picada em cima. Gente, a Marisa está perguntando, dá para pôr carga, né? Quando a gente fala carga, é um sabor, né? Algo que saborize a massa, tá? Então, dá para você colocar. Dá para você colocar geleia, né? Agora, claro, tudo tem que ser dosado para você não desequilibrar a receita. Porque, por exemplo, se você coloca muita geleia, que tem líquido, tem água e tudo, você já vai desequilibrar. Então tem que tomar cuidado, mas dá para colocar frutos secos, dá para fazer ele, por exemplo, com passas, né? Uva passa, você coloca ela no rum, por exemplo, para curtir, né? E aí você mistura depois, né? Coa, tira o rum, e aí você mistura, pode colocar um pouquinho do rum também, fica uma delícia. Raspa de laranja, raspa de limão, então dá assim, tá? Dá pra você saborizar ela e dá pra fazer de chocolate, né? Então você vai colocar, né? Aí a quantidade você vai ver. Eu sempre uso o cacau em pó puro, né? Aquele bem forte, 100%. Então dá pra você saborizar também com chocolate, fazer ela de chocolate, né? Também, então a primeira vez coloca, né? E aí você coloca, mas você pesa, mede essa quantidade que você colocou. Foi uma colher de sopa para essa quantidade de clara, tá? Pesa aí, mede, né? Conforme você vai fazer, porque aí se fica bom você já sabe. Não, ficou muito forte, então você já sabe que uma colher de sopa é muito. Então marca, né? E aí você pode saborizar com o que você quiser, tá? A Adri tá perguntando, um ovo dá essa grama? Pois é, Adri, assim. Um ovo L aqui do Japão, tamanho L, que é o que eu mais uso aqui, a clara dele pesa de 30 a 35 gramas, tá? Um ovo L. Então, essa quantidade que eu fiz aqui, que foi 25 gramas de clara, vai corresponder mais ou menos a um ovo M, a clara de um ovo tamanho M aqui no Japão. Tá? A clara de um ovo tamanho M vai variar aqui de 20, 25 gramas mais ou menos, tá? Então, dá pra você aí, né, calcular mais ou menos, ok? O que mais, gente? A Kelly perguntando quantos biscoitinhos rende essa receitinha. Pois é, Kelly, vai depender do tamanho que você fizer, né? Esse tamanho que eu fiz, rendeu, falta um minutinho, deixa eu ver. Eu vou deixar ele o tempo. Rendeu até bastante, né? Qualquer coisa a gente conta aqui, né? Mas vai depender muito do tamanho que você quiser, né? Ele rende até bastante, né? Se for ele pequenininho. Biscoito meu amor, Ana Paula, biscoito meu amor? Não, pelo nome assim não. Como que é, Paula? Eu nunca ouvi. Às vezes o nome muda, né? Às vezes até conhecido, a gente conhece por um outro nome, né? Eu vou até marcar aqui, porque depois às vezes eu não acho a mensagem, e aí eu vou pesquisar. Biscoito meu amor. Nossa, nunca ouvi falar. Vou dar uma pesquisada pra ver, porque às vezes até é biscoitinho que tem nomes diferentes, mas a gente conhece, né? Ó, eu vou tirar aqui. Faltam 10 segundos, vou deixar, vai. Deixa eu pegar minha luva. Vou baixar aqui, tá? Pra vocês verem saindo. Vamos lá. Ó. Saiu. Tá vendo que ele fica... É tão engraçadinho, né? Porque ele fica uma coroinha mesmo, né? Ele fica moreninho aqui e aqui ele fica branquinho. Por isso que chama carequinha. Então assim, ó, quando ele sai, ó, tá vendo que ele tá mole? Quando ele sai do forno, ele é mole, tá? Mas aí você tem que deixar ele esfriar, ó, o centro dele, ó, é molinho, né? Então você tem que deixar ele esfriar bem pra poder ele ficar crocante, tá certo? E é isso, gente, né? Os biscoitinhos, né?
Você vai faz do tamanho que você quiser aí, tá certo? Fácil, né? Olha atrás dele, você vai ver atrás, né? Que ele tá, ó, assadinho. Então, você controla. Aqui ficou 15 minutos, você pode deixar 14 minutos, 13 minutos, 12 minutos, né? 1 minuto faz diferença aqui, tá? Ok? O que mais? Biscoito, meu amor, esse é ótimo. Vou pesquisar, tá? O que mais, gente? Tudo bem aí? Amém. Marisa, depois lembra e me fala, tá? Oi, Deise. Então é isso, gente. Super simples. Bom, na próxima sexta eu tô querendo ensinar. Eu ainda não testei essa receita aqui, porque é do caderno da minha avó também. É uma receita que ela fazia de um bolo. Ela fazia um bolo chamado... meu Deus, esqueci o nome agora. Ela tinha 2 bolos que fazia muito lá em casa, né? Era o bolo ouro e prata, que um era com gema, outro era com clara. E tinha um que era bolo branco de Nancy, sei lá. Esqueci o nome agora. Que é só com clara e era uma delícia. E lá em casa fazia ele recheado. É um bolo amanteigado e fazia ele recheado, né? E nossa, e era uma delícia. Então, torta branca de Nancy chamava, porque na Bahia, né, lá em Salvador, torta, todo bolo que é recheado lá chama torta, tá? Agora, bolo, quando a gente fala bolo, é bolo comum. Bolo desse que a gente come aí com café e tudo, né? Mas bolo recheado e tudo lá chama torta, né? Pastel de Belém, sei, pastel de Belém eu já fiz aqui, faço, que é com a massa folhada, né? E já até me pediram, mas é complicado por causa da massa, né? É complicado para dar, é muito tempo, né, para fazer. Então, eu vou testar essa receita, né? Porque os cadernos de receita da minha avó e da minha mãe são cômicos, porque assim, às vezes coloca, bom, é aquela coisa de copo de requeijão, com xícara, colher, papapá, né? E aí, e coloca assim, às vezes coloca a receita, só os ingredientes e que dê o modo de fazer, né? Então, eu vou testar essa receita desse bolo, porque se ele ficar igual como ficava lá em casa, aí eu vou ensinar, porque ele fica muito bom, fica uma delícia. E aí é uma opção de bolo aí, né, com clara, para aproveitar a clara, tá? Se não ficar, eu substituo a receita, né? Tem várias outras aí, mas se esse bolo eu conseguir chegar no mesmo sabor e textura que era em casa, eu quero ensinar porque ele ficava muito bom, tá? E aí fica a próxima live de sexta-feira. Então, próxima live, como eu tinha prometido, 3, 4, né, lives aí da gente trabalhar com receitas para aproveitar a clara, né? Então, próxima sexta a gente vai fazer uma receitinha para aproveitar a clara. Se eu conseguir essa massa do bolo, eu passo para vocês, né? Se eu não conseguir um bom resultado, eu substituo, tá bom? Gente, brigadão mais uma vez. Muito obrigada. Olha, hoje eu tava assim, cansadona, né? Essa semana foi puxada, né? Para completar, ainda teve um tufão aí no meio da semana que foi muito estressante, né? Eu nunca senti tanto medo de um tufão como eu senti dessa vez, há 18 anos que eu tô aqui no Japão. Deu muito medo, né? Porque dava para ouvir as coisas lá fora voando, né? Um barulho que você sabia que era coisa voando e você não sabia de onde que, né? De onde que vinha, de onde que estava voando e tudo. Foi aterrorizante, né? Então foi muito estressante, além do, né, foi uma semana assim bem produtiva assim para mim, bem puxada. Tô preparando tanta coisa boa para vocês, né? Tanta coisa que eu não vejo a hora de mostrar, tá? E então, eu tava assim muito cansada, mas nossa, me dá um ânimo de saber que eu vou encerrar meu dia com vocês, porque eu gosto tanto de estar aqui, né? É tão gostoso ter essa troca, mesmo que seja virtual, né? Tudo bem, seria melhor presencial, né? Mas
dá, né? Eu acho que mesmo virtual é gostoso. Então, eu gosto muito de estar aqui. Então, encerrar meu dia e encerrar a minha semana aqui com vocês, e por isso que eu escolhi também a sexta-feira de estar aqui com vocês, é muito bom. Para mim é energizante, né? O cansaço vai realmente embora, tá? Então, gratidão mesmo por vocês me cederem aí um pouquinho do tempo de vocês e estarem aí me aguentando, tá, gente? Brigadão. E bom final de semana, tá? Bom descanso aí pra vocês e até sexta-feira, né? Vamos ver que receitinha. Logo, logo eu já publico lá a receitinha. Eu vou testar e aí eu... Sinta-se abraçada. Ok, obrigada, Marilza. Tá? Eu vou testar e aí logo, logo eu já posto, tá bom? Obrigada, gente. Fiquem com Deus, né? E até a próxima, tá? Cuidado aí. Bom final de semana. Tchau.